Olá, muito bom dia. É um prazer ter sua companhia logo tão cedinho. Hoje é terça-feira, 18 de outubro. Eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. Mais um acidente na faixa azul. Mulher atropelada quando tentava atravessar a Avenida Torquato Tapajós. O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem. Boletim da Fundação de Vigilância em Saúde aponta que os números de casos de dengue em Manaus aumentou. Isso porque o período de chuvas no Amazonas favoreceu o aparecimento de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. Aqui no estúdio a gente fala sobre o relatório de uma ONG que coloca o Brasil entre os 50 piores países do mundo para se nascer mulher. E no quadro Lição de Casa a gente fala sobre o Kumon. Você vai saber por que essa metodologia japonesa, que é muito usada no Brasil, faz com que crianças e adultos aprendam tudo bem mais rápido. Nessa sala, os professores ficam à disposição, mas não existe quadro e nem aulas. A ideia aqui é fazer com que o aluno aprenda a estudar sozinho. Tem também as notícias do esporte, tem a Copa Amazonense de Futebol e as semifinais do Barezão. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. Nós estamos ao vivo e a gente começa o Manhã no Ar de hoje falando de um acidente na faixa azul, na Avenida Torquato Tapajós. Uma mulher foi atropelada no fim da tarde de ontem por um carro de luxo que trafegava irregularmente no corredor exclusivo. Um total desrespeito às leis de trânsito. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Amanda Amorim. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde, em frente a um supermercado que fica localizado aqui na Avenida Torquato Tapajós. Uma mulher com um nome não revelado estava atravessando a avenida e acabou sendo atropelada por um carro que estava trafegando na faixa azul, que é exclusiva para ônibus. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima, mas por volta das 5h20 da tarde, ela estava aguardando o SAMU para os primeiros socorros. A vítima, aí no caso, foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade, onde passou por exames. E a polícia prendeu Jefferson Renan dos Santos de Souza, conhecido como Playboy. Ele é suspeito de comandar o tráfico de drogas no conjunto Viver Melhor 2, na zona norte da cidade. E também responde pelos crimes de homicídio e sequestro. Até a Morel tem mais informações. A polícia chegou até Jefferson Renan Santos, conhecido como Playboy, depois de informações de uma arma que seria comprada pelo suspeito no bairro Educandos. Ele foi capturado com várias porções de drogas, mas o histórico de processos dele na justiça é bem variado. Playboy é considerado um dos traficantes mais perigosos da zona norte de Manaus e também um dos líderes que atua no conjunto Viver Melhor. Esses aqui são os 3 mandados de prisão que existem contra Jefferson. No ano passado, em junho, ele foi preso em flagrante pela morte de um vigilante. De acordo com o infrator, ele ficou 9 meses na prisão e depois não voltou mais para assinar quando entrou no regime semiaberto. Isso porque ele foi envolvido na morte de uma dona de casa que compareceu à polícia para denunciar o furto de um celular. Mas, de acordo com as autoridades, ele pensou que ela tivesse ido denunciá-lo por tráfico. Além dos 3 mandados, Jefferson teria também sequestrado um comparsa, identificado apenas como Carioca. A polícia quer incluir esse crime entre os processos que o traficante responde. Ele exigia da mãe do traficante o apartamento do Viver Melhor com o pagamento da dívida. Na época, nós conseguimos libertar a vítima do cativeiro, mas a prisão do Playboy ficou em aberto. E olha só o que 2 adolescentes aprontaram ontem à noite no interior do estado. Vestidos de palhaços, eles correram atrás de uma mulher com um terçado e um machado. O caso aconteceu no município de Humaitá, a 600 quilômetros de Manaus. De acordo com o delegado do município, Marcos Rezende, depois que a dupla foi presa, eles disseram lá que a intenção era apenas reproduzir o que se viu na internet nos últimos dias, onde homens vestidos de palhaços assustavam e assaltavam pessoas. Como a cidade é pequena, a notícia se espalhou logo e os moradores ficaram em pânico. Os acusados estão detidos na delegacia da cidade e vão ser ouvidos hoje. Uma verdadeira palhaçada.
E a Secretaria Municipal de Saúde já disponibiliza em 17 unidades básicas a vacinação antirrábica humana. Desde a década de 80, Manaus não tem registro de raiva humana e animal. E exatamente para se manter longe dessa doença, que a Censa reforça a importância da prevenção. Se alguém for mordido, deve tomar a vacina imediatamente. Se o animal agressor morrer durante o período de observação, o Centro de Zoonoses precisa ser comunicado através do telefone, anota aí, é o 3625-2655. As informações sobre os endereços das unidades básicas de saúde que atendem essa demanda estão todas lá no site da Censa, Secretaria Municipal de Saúde. E a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou a atualização de janeiro a setembro deste ano sobre os casos de dengue e malária no Amazonas. Em relação ao mesmo período do ano passado, o boletim epidemiológico constatou que o registro de malária caiu pela metade, mas as ocorrências de dengue no estado quase duplicaram. Vamos conferir na reportagem de Amanda Amorim e Ivone Oliveira. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, o aumento nos casos de dengue já era esperado. Isso porque o período de chuvas no Amazonas favoreceu o aparecimento de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. O boletim epidemiológico apontou mais de 13 mil casos em todo o estado do Amazonas, praticamente o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Em Manaus, foi um pouco mais de 7 mil casos de janeiro a setembro. O que nos chama a atenção esse ano é que as chuvas anteciparam. A gente está com um período chuvoso aí antecipado, o que nos preocupa ainda mais em relação a essa doença, uma vez que o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, ele reproduz em água limpa e parada. Então, com esse aumento de chuva, isso favorece a reprodução desse mosquito. Já no caso da malária, a situação é inversa. Teve uma redução expressiva com uma queda de mais de 40% comparada no mesmo período do ano passado. E esse ano a gente tem uma redução expressiva, embora alguns municípios ainda convivam com o aumento de casos esse ano, né, que vai na contramão da tendência do Estado, e que a gente tem feito um plano de investimento, garantindo insumos e garantindo equipamentos para que as ações de controle, de vigilância e controle sejam executadas da forma mais adequada. Em qualquer das situações, a prevenção ainda é a única alternativa para evitar a proliferação das doenças. E um desses recursos para tentar ajudar a combater os focos dos mosquitos transmissores é o jogo Pega Mosquito, que, segundo seus criadores, levou aproximadamente 4 dias para ficar pronto. E dessa forma, ela vai identificando na casa os itens que ela tem, que ela pode resolver o problema dos focos do mosquito. E no final de tudo, ela tem um resultado baseado no tempo, que é para deixar o jogo dinâmico e incentivar as pessoas a utilizarem, para criar também uma competição. E, além da competição, com certeza o foco do jogo é incentivar as pessoas nas suas residências a se divertir, que é um jogo para a família inteira, né? E, além de tudo, ela pode compartilhar na rede social que ela está ajudando a combater o mosquito. Muito bom, né? E olha, você que é aposentado, fique atento, porque o INSS está convocando os beneficiários de auxílio-doença aqui do Amazonas para passar por uma perícia médica de revisão do benefício. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio. De que forma essas pessoas estão sendo convocadas? Oi, Denise, muito bom dia para você, para quem está conosco. O INSS está fazendo essa convocação por meio de cartas enviadas aos endereços, né, que estão cadastrados no sistema do Instituto Nacional de Seguro Social. Quem não for localizado vai ter o nome e a convocação publicada em diário oficial, né, que é considerada uma publicidade oficial. E as pessoas também têm que tentar manter o cadastro em dia, né? Se não tiver, liga para o 145, que é o telefone do INSS, ou entra no site do Instituto para fazer o recadastramento e botar o endereço em dias, porque aqui no Amazonas são 2.785 pessoas beneficiadas com esse auxílio-doença, que chega a pouco mais de R$ 1.100. E aí eles devem convocar cerca de 20% dessas pessoas, ao todo 500 beneficiados, para verificar de fato a situação, porque o INSS desconfia que muitas pessoas estão recebendo sem a necessidade. E aí quem não vier atender essa convocação na primeira chamada
vai ser chamado novamente, dessa vez por uma publicação em Diário Oficial, e aí, se de fato não aparecer, vai ter esse benefício cancelado. O que essas pessoas vão ter que fazer após ser convocadas? Procurar a unidade que vai estar indicada na carta para refazer a perícia médica. O médico vai verificar realmente se a pessoa está, de fato, sem condições de trabalho, e aí sim para continuar o recebimento desse auxílio-doença, né? Diariamente, segundo o INSS, 4 pessoas vão ser atendidas para essas perícias para não atrapalhar o agendamento que já existe, né, de pessoas que estão precisando fazer outros exames para ter acesso a outros tipos de benefícios, né? Então, o INSS convoca as pessoas para as unidades aqui no estado e na capital, e 4 delas por dia que vão fazer essa revisão do benefício vão ser atendidas logo no começo, para aí sim os agendamentos continuarem. Inicialmente são as pessoas, estão sendo convocadas, né, as pessoas com idade até 39 anos, e depois eles vão chamar as pessoas de 40 a 45 anos de idade. Isso vai acontecer, eu acho, até final de novembro, isso deve acontecer, essa é a previsão do INSS. Até porque, Diniz, a pessoa que recebe o auxílio-doença, quando ela completa 2 anos e 1 mês, ela acaba já aposentada por invalidez, né? Então esse benefício deixa de ser de R$1.000 e poucos, né, um auxílio-doença, para virar uma aposentadoria. Então o INSS quer realmente fazer essa verificação se de fato essas pessoas estão realmente necessitando. Além disso, o INSS também está agendando outros tipos de perícia para verificar a situação, principalmente de pessoas que estejam com problema de invalidez. Então, a ideia do INSS mesmo é verificar se realmente essas pessoas que estão tendo esse acesso ao benefício, de fato, estão necessitando. Lembrando a você que só procure o INSS se você for convocado. Tá? Não adianta vir ao INSS se você não recebeu a cartinha, nem nada. Mas caso você tenha dúvida, como eu falei, entre em contato com o telefone 145 ou através do site www.previdencia.gov.br para saber se você está dentro da convocação. Lembrando que aqui no Amazonas, só reforçando, serão 20% do total de 2.785 beneficiados. Então fique atento aí, porque, como eu disse, se você não atender ao chamado, vai ter o benefício cancelado. Eu volto com você, Diniz. Márcio, o ideal é que essas pessoas que foram aposentadas por invalidez, por um problema de saúde, entrem em contato para saber se foram convocadas ou não, né? Porque da aposentadoria para cá, pode ser que elas tenham mudado de endereço e, consequentemente, acabam não recebendo esse documento, essa carta de convocação. Agora, me causa uma preocupação esse agendamento, como essas pessoas serão atendidas, uma vez que quem está tentando dar entrada nesse processo de aposentadoria enfrenta uma dificuldade bem grande, que é conseguir um médico, perito, né, para fazer essa avaliação. Eles reforçaram a quantidade de médicos ou vai ficar mais espremido ainda esse atendimento que é feito hoje pelo INSS? Olha, Dini, segundo o comunicado oficial do órgão, não foi falado nada a respeito de reforço dos médicos peritos, até porque o órgão já tem uma deficiência, né, de médicos peritos para realizar. A gente sabe que tem pessoas que, por exemplo, só para explicar, né, para quem está em casa, o auxílio-doença ele é pago pelo INSS a partir do momento que o trabalhador fica mais de 15 dias afastado do trabalho, né? A empresa paga metade e depois, a partir daí, o INSS que paga. Então, essas pessoas, quando vão receber o benefício do INSS, antes de receber, tem que passar pela avaliação médica. E aí, a gente conhece casos, por exemplo, de pessoas que já estavam há quase 3 meses afastados da empresa e ainda não tinham conseguido ser avaliados pelo médico pela questão da fila de espera. Mas que o INSS fala que essas pessoas convocadas vão ser inseridas 4 atendimentos diários por posto de perícia, vão ser inseridas nessa fila que já existe, ou seja, quem está agendado e já esperou, por exemplo, 2 meses para ser atendido, ainda vai ter que esperar algumas horas a mais para que essas 4 pessoas convocadas diariamente sejam atendidas nessa reavaliação aí convocada pelo INSS. É uma situação que o órgão diz que precisa ser feito para ver se consegue estancar aí uma sangria que existe de benefícios que são pagos para pessoas que não precisam, né? Que são problemas que já vêm anualmente, a gente acaba mostrando aí, a Polícia Federal faz a operação para mostrar e que o órgão está tentando diminuir. Então vamos ver aí como vai ser. Eu sei que vai ser um sufoco, viu?
Com certeza. Márcio, muito obrigada pelas informações. A gente entende que existe a necessidade de identificar se há fraude ou não nesse sistema, né, na Previdência, mas a gente se preocupa com as pessoas que já estão aguardando tanto tempo por uma perícia e durante esse período deixam de receber o seu salário e deixam de receber qualquer benefício. Por mais que lá na frente o INSS, na perícia, entenda que há esse direito, recebe o retroativo, mas imagina só, passar 3 meses sem receber nada. É uma dificuldade muito grande para quem já está passando por um problema de saúde. E o Ministério Público Estadual investiga outro contrato da Secretaria Municipal de Saúde com uma empresa cujo dono foi preso na Operação Maus Caminhos. Essa já é a segunda investigação do MPE contra a Prefeitura, justamente por contratos com envolvidos no esquema que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde do Estado. O Ministério Público Estadual investiga desde julho desse ano o contrato feito entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa D de Azevedo Flores, contratada em julho de 2015 para prestar serviço de telefonista na central do SAMU. O MPE quer saber se houve irregularidades no contrato de mais de R$ 1.100.000, uma vez que a D de Azevedo Flores é de propriedade do empresário Davi Azevedo Flores, preso na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. A investigação está com a 77ª Promotoria de Justiça, que cuida do patrimônio público. É ela quem já investiga desde março desse ano o outro contrato firmado entre a Censa e a empresa SCT Limitada para realizar a campanha de vacinação antirrábica de 2014. A SCT tem como dono o empresário Gilberto Souza Aguiar, que também foi preso pela Polícia Federal. Em defesa do secretário Homero de Miranda Leão, o prefeito Arthur Neto publicou uma nota em seu perfil do Facebook. Nela, Arthur afirma textualmente que não há sequer uma situação ou investigação envolvendo qualquer contrato da prefeitura. Contudo, não é o que mostram esses documentos do Ministério Público Estadual. E esse também é o destaque do Jornal A Crítica de hoje. Escolha de empresas é investigada pelo Ministério Público. Contratos com firmas de presos na Operação Maus Caminhos são alvo de investigação do Ministério Público Estadual. Estão sendo investigados os serviços do Disque 192 e vacinação. Você pode conferir essas e outras reportagens completas no seu celular ou tablet. É rápido e prático. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. E o balanço da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus aponta crescimento tímido nas vendas para o Dia das Crianças em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aquecimento nas vendas pode não significar melhora na economia, mas já deixa os comerciantes otimistas para o fim do ano. Vamos ver. As vendas do Dia das Crianças desse ano chegaram a 46 milhões de reais. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o crescimento foi tímido em relação a 2015. Foi muito difícil, mas nós conseguimos atingir 1%. A nossa pesquisa dava em torno de 1,1%, 1,2%. Só o cenário de ser positivo já começa a dar um ânimo para todo mundo. E nós estamos mostrando àqueles empresários que acreditaram, botaram um pouco mais de pessoas, venderam um pouco mais. Aqueles que chegaram a não contratar ninguém, tiveram uma venda mais estável. Mas esse aumento não significa que o consumidor esteja com mais dinheiro no bolso. Pelo contrário. Segundo o presidente da CDLM, houve um esforço para presentear as crianças. E isso deixa o comércio animado, principalmente porque a próxima data com apelo infantil é o Natal. Inclusive, o comércio vai apostar em contratar mais mão de obra. Se nós atingirmos pelo menos 2.500 de 2015, nós já vamos estar satisfeitos. Então, a bandeira número 1 vai ser a colaboração de todos os lojistas de contratar pelo menos uma única pessoa, que isso vai trazer poder aquisitivo, vai girar o dinheiro e com isso talvez todo mundo consiga vender. Principalmente que nós vamos ter um reforço de 13º e a gente atingir algumas metas. Os economistas também já veem o Natal de 2016 mais aquecido que o do ano passado. A gente analisa uma questão de um Natal um pouco igual ou um pouco maior referente ao ano passado. Mas mesmo assim, a previsão mesmo de melhora começa só a partir do ano que vem. Apesar da perspectiva positiva para esse Natal, os economistas alertam os consumidores
que evitem fazer novas dívidas. Muitos vão receber o 13º de forma integral somente agora no mês de novembro, uma vez que muitas empresas não pagaram a primeira parcela no meio do ano. E aí a tendência é que esses consumidores façam compras. Mas o momento deve ser de cautela. E esse dinheiro extra deve ser usado primeiro para pagar as dívidas antigas. Sim. Pague as dívidas que você está tendo, principalmente aquelas de longo prazo. Aí sim, faça uma reorganização financeira, veja quais são todas as despesas para você ter um controle e começar um ano, um 2017, melhor financeiramente. A partir dessa quinta-feira, começa a cobertura especial da Rede Caldeirado de Comunicação nesse segundo turno das eleições municipais. As regras e ordens de participação dos prefeituráveis foram definidas na tarde de ontem, durante uma reunião aqui na TV A Crítica. Vamos ver. A rodada de entrevistas com 20 minutos do A Crítica na TV começa nessa quinta-feira. A ordem foi definida em sorteio. O primeiro candidato será o Marcelo Ramos, do PR. E no dia seguinte, Arthur Neto, do PSDB. Essa é uma oportunidade a mais que a Rede Caldeirado de Comunicação está dando ao eleitor de Manaus para que ele possa avaliar novamente as propostas dos dois candidatos que disputam aí o segundo turno e votar com consciência, né? No Manhã no Ar, a entrevista vai ter 40 minutos de duração e mais 15 minutos de extensão pela internet, rádio e pelo canal fechado da NET. Além disso, a exemplo do primeiro turno, vai contar com a participação dos jornalistas da TV, rádio, portal e jornal A Crítica e o Manaus Hoje. O debate é nesse domingo, dia 23 de outubro, e será transmitido simultaneamente pela TV, rádio e portal A Crítica, além do canal A Crítica Mais da NET e do aplicativo A Crítica Play. Serão 3 blocos de confrontos diretos. O candidato e prefeito Arthur Virgílio Neto, ele se compromete a participar de todos os debates e entrevistas sugeridas pelos veículos que se pautam pela isonomia de entrevistas. É um momento importante da democracia e a gente da coligação Por Uma Só Manaus respeita esse momento. O candidato Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar, com certeza aproveita qualquer espaço na imprensa e também dá parabéns a essa iniciativa da Rede Caldeirado, da TV A Crítica, por estar proporcionando aí uma oportunidade maior ainda para o eleitor, aquele eleitor que ainda não decidiu em que votar, aí está prestigiando o debate e com certeza tirar dúvidas e saber quem é o candidato mais preparado para assumir a Prefeitura de Manaus. De acordo com o que ficou definido também com os representantes, caso algum dos candidatos falte ao debate, vai ser feita uma entrevista com o candidato presente. E vamos saber agora a agenda dos candidatos para esta terça-feira. Arthur Neto, pela manhã, concede entrevista a um portal de notícias. À tarde, grava programa eleitoral. E à noite, concede entrevista a uma emissora de TV e faz reuniões internas. Marcelo Ramos se reúne com comunitários na Zona Sul de Manaus e ativistas na Zona Leste. À tarde, grava programa eleitoral e faz caminhada no bairro Monte Sião. À noite, o candidato tem reunião com correligionários. E segundo dados do IBGE, o Brasil tem mais mulher que homem. E mesmo assim, o país está entre os 50 piores países do mundo para ser uma mulher. É o que aponta um relatório de uma organização não governamental americana divulgado este mês. A Tamires Clé procurou saber nas ruas daqui de Manaus o que as mulheres acham dessa pesquisa e é o que a gente confere agora. Olha, como o assunto hoje é mulher e como é difícil ser mulher aqui no Brasil, a gente está aqui na Universidade Federal do Amazonas, a gente encontrou esse grupo aqui de meninas. Tem alguma situação que você já passou que representa bem essa dificuldade de ser mulher? Nós que saímos na rua todos os dias e enfrentamos ônibus, né? Não temos carro e somos estudantes e sempre, nem sempre, mas com frequência, às vezes, a gente ouve alguém paquerando, dizendo algo como se isso fosse, sabe, pra gente um elogio. E às vezes não só como um elogio, porque eu particularmente não gosto, assim, preferia sair na rua e ninguém olhasse pra mim. Mas assim, eu acho que não só eu, mas como muitas aqui, a gente sempre comenta sobre isso e é isso. Tá certo, obrigada. Alguém mais quer compartilhar aqui comigo
um momento. Você estava comentando aqui comigo também que você já passou por essa situação parecida com a sua amiga, né? Que sair na rua não é fácil, mas sendo mulher ainda pior, a violência é um pouco maior, o medo é maior? Sim, é sempre maior. A questão também de eu particularmente gostar de futebol, por exemplo, e aí sofrer preconceito porque mulher gosta de futebol ou fazer coisas que é rotulado a homens. Então a gente sofre muito preconceito e também muita opressão, né? A mulher não pode fazer o que ela quer porque a sociedade julga que aquilo é errado ou julga que é só para o homem fazer. Muita coisa que nós poderíamos fazer e é tratado como diferente. Tá certo, obrigada. Olha aí, então não é uma, não são duas, não são três histórias, todo mundo tem uma história para contar, porque realmente, como a gente estava vendo aqui, só é quem é mulher mesmo sabe o que se passa no dia a dia, como é difícil nascer mulher, principalmente aqui no Brasil. É isso mesmo, né? É bem difícil ser mulher no Brasil. A gente ouviu aí a opinião de algumas mulheres que relataram problemas do cotidiano e agora sim a gente acompanha a reportagem que mostra esses dados levantados pela essa organização norte-americana. A gente acompanha agora na reportagem também da Tamires Claire. Basta perguntar a qualquer brasileira nas ruas para descobrir por que não é fácil ser mulher no Brasil. Posso falar das cidades onde eu já passei, aqui no norte, só Manaus mesmo, mas no centro-oeste em algumas cidades. E acontece de você ter que atravessar a rua, no caso, para não passar por uma situação indelicada que para homem muitas vezes é uma coisa assim simples, ela vai gostar, assobia, chama de gostosa, mas é muito incômodo. A violência às vezes é você ficar anos falando para aquela pessoa que ela não é capaz disso. Muitas mulheres passam por isso. Eu recebo menos que homem só pelo fato de eu ser mulher. Isso não influencia não, porque a gente estudou o mesmo. Às vezes eu sou até mais inteligente, mas eu ganho menos só pelo fato de eu ser mulher. São situações como essas que colocaram o Brasil entre os 50 piores países no mundo para ser mulher, segundo o ranking da ONG americana Save the Children. O ranking levou em consideração fatores como taxa de casamentos infantis, mortalidade materna, representatividade feminina no parlamento e índice de conclusão do ensino médio pelas meninas. O estudo também levou em consideração questões referentes à qualidade de vida das garotas. São itens como acesso a serviços de saúde e educação sexual, violência de gênero e exclusão econômica. Segundo esta pesquisadora de gêneros da Universidade Federal do Amazonas, todos esses fatores têm relação entre si e têm muito a melhorar no Brasil e principalmente na região norte. No caso amazonense, chama a atenção para esse processo ainda tardio de interiorização da assistência, né, para o enfrentamento à violência de gênero. Então, a gente tem ainda a necessidade, né, no interior do Estado de incremento dessas políticas e do acesso a esses serviços. Delegacia de Mulheres, a atenção a vítimas de estupro, Instituto Médico Legal interiorizado. E, para além dessas instituições do sistema de justiça, todo um conjunto de serviços da rede socioassistencial que garante uma atenção mais ampla. O alto índice de adolescentes grávidas foi também um dos fatores que mais influenciaram nesse resultado. Só em Manaus, no ano passado, foram registrados quase 5.000 partos de meninas com idades entre 12 a 17 anos. Isso representa 23% dos partos realizados na capital. Muitas adolescentes buscam na gravidez uma tentativa de formar sua família, né, em busca de tentar fazer uma realidade diferente daquilo que ela vivenciou, por vezes de crescer sem um pai, por vezes de se ver junto com a mãe sozinha e tentar uma realidade diferente. Esta adolescente de 17 anos faz parte dessa estatística. A vida para ela não foi fácil. Aos 9 anos, precisou sair de casa e trabalhar como babá. Hoje, a filha dela já tem 1 ano. No momento eu estava sozinha, né? Aí eu me senti que eu não ia ser mais sozinha, eu ia ter minha filha, então ia ser eu e ela. Já essa estudante engravidou aos 15 e também não recebeu nenhuma ajuda da família. Apesar das dificuldades, ela acredita em um futuro melhor. Eu penso ser uma boa mãe, dar o melhor para ela e dar o que eu não tive para ela. E o que você não teve? Eu não tive quase muito amor e
e muito carinho da minha mãe. E a gente viu há pouco na reportagem da Tamires Clé e do Rui Silva parte do relatório de uma ONG chamada Save the Children, que coloca o Brasil entre os 50 piores países do mundo para se nascer mulher. Isso porque esse relatório avaliou oportunidades referentes à saúde, desenvolvimento, relacionamentos e educação de meninas. Para explicar melhor essa condição, a gente convidou a socióloga e também professora da Universidade Estadual do Amazonas, Lúcia Puga, aqui para o Manhã no Ar. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Na reportagem a gente já viu alguns fatores que contribuem para o Brasil estar nessa colocação, nesse ranking aí, mas existem outros que acabam colaborando, né? Por que existe tanta desigualdade entre os sexos? Sim, nós poderíamos até partir de outras pesquisas. Eu estava olhando, tem uma que saiu ano passado, dessa própria organização, que falava da questão do ser mãe em vários países e colocava o Brasil em 77ª colocação num ranking que avaliava questões relacionadas à mortalidade materna, à mortalidade infantil, entre outros aspectos. E para você ter uma ideia, a cada uma mulher grávida ou que tem filho, morre a cada 780 mulheres, enquanto que na Noruega é uma mulher a cada 12.400 mulheres. Uma diferença estrondosa, né? Em menos de 800 mulheres, uma morre por consequência da gravidez, e aí tem na Noruega 12 mil, uma diferença muito grande. Isso é reflexo das políticas públicas feitas para as mulheres? Olha, isso tem a ver com a desigualdade que existe no Brasil, a desigualdade social, a desigualdade de classe e que, em particular, afeta as mulheres desta maneira, dada que as mulheres também, parte delas, estão na condição de mães, de mulheres que vão participar da sociedade na condição de pessoas que vão dar a vida a outras pessoas e que precisam de cuidados específicos para a sua saúde, que precisam de atendimentos específicos e precisam de políticas públicas específicas. Isso também estaria relacionado a outros fatores que atendem ou atingem as mulheres com maior grau e que foi mostrado nessa matéria. Por exemplo, a questão da violência contra a mulher. A violência foi tema de uma CPMI, que é uma comissão parlamentar de inquérito mista, né, que é do Senado, dos senadores e dos deputados, cujo relatório saiu em 2013. E esse relatório, que é bastante grande, tem mais de 1000 páginas, tem algumas páginas dedicadas aqui ao Amazonas. E lá nós verificamos que, para o nosso estado, tem apenas uma delegacia para o atendimento específico, especializado de mulheres. Apenas uma vara que trata da questão da violência doméstica, com um conjunto de pessoas trabalhando nessa vara bastante reduzido, sem um oficial de justiça específico para fazer as notificações, por exemplo, relacionadas às medidas protetivas. Então, daí, dessas poucas informações, nós já vamos vendo as dificuldades do que é ser mulher. Porque o que é ser mulher é estar submetido a questões específicas de saúde, de segurança, de uma violência que é uma violência ligada ao seu gênero, de morrer por ser mulher, ou até mesmo da própria sociedade considerar que a mulher até merece certa violência ou certos tipos de violência porque estava no lugar errado, na hora errada, com a roupa errada. Culpabilizar a vítima, né? Culpabilizar a vítima. Ou de ela mereceu ser espancada porque estava atraindo o seu companheiro, de mereceu morrer porque estava tendo um comportamento inadequado. Então, essas questões todas perpassam o que é ser mulher na nossa sociedade. Esses problemas todos são agravados. Um dos assuntos que é tratado pelo relatório da ONG é a representatividade feminina no parlamento. Só para se ter ideia, hoje na Câmara Federal são 513 deputados. Desses, essa é a composição toda da Câmara.
apenas 51 desses são mulheres. E quando a gente vem aqui para Manaus, a situação agrava um pouco mais. Aqui nós temos uma Câmara com 41 vagas. Hoje são 6 deputadas com a eleição que aconteceu, aliás, 6 vereadoras. Com essa eleição que aconteceu, agora reduziu esse número. No próximo ano, nós teremos apenas 4 mulheres representando, representando o público feminino no parlamento. E na Assembleia Legislativa a situação é pior ainda. Das 24 vagas, apenas uma é ocupada por mulher. E assim fica bem mais difícil, né? Mesmo quando se tem uma cota para ser atingida pelos partidos, para a candidatura, a gente não vê o reflexo disso dentro do parlamento. Sim, é claro que existem muitos estudos tentando entender essas questões. Se você considerar hoje que a maior parte das matrículas no ensino superior é de mulheres, o que explica as mulheres estarem na vida pública ainda em situação tão distinta da situação dos homens? E aí existem inúmeros estudos que tentam desvendar essas questões de várias maneiras. Existem estudos, por exemplo, que tentam estudar a questão da participação feminina na vida científica, no mundo e no Brasil, tentando mostrar, por exemplo, a opção das meninas por que tipo de carreiras. Então, existe uma noção na sociedade de que as mulheres estariam muito mais bem alocadas em funções ligadas ao cuidado, à educação, enquanto que aquelas funções que teriam e formações que teriam mais a ver com abstração, com cálculo, seriam funções ou atribuições mais ligadas aos homens. Isso se refletiu durante muito tempo nos cursos superiores, em que havia e ainda há, em certa medida, uma baixa matrícula de mulheres em áreas de engenharias. Química, matemática. Química, matemática. Uma vez eu vi de uma professora da UFAM o seguinte relato, que na década de 60, quando ela ingressou no curso de engenharia, ela era a única mulher da turma. E ela dizia o seguinte, olha, já me questionaram o que eu estava fazendo ali tomando o lugar de um pai de família. Isso na década de 60. Você chega na nossa época, esses cursos, por exemplo, ainda são cursos que têm uma grande participação masculina. Isso significa o quê? Que nessas carreiras você vai ter maior participação masculina. E em áreas, certas áreas do conhecimento científico, isso também se reflete. Então, provavelmente, uma das hipóteses é que você tem toda uma história de um tipo de sociedade masculina, patriarcal, que relegou a mulher espaços na vida privada, ou seja, espaços para a família, para a educação dos filhos. Cuidar de casa, cuidar das coisas, organizar até a agenda do marido, né? A gente tem uma questão aí cultural, né? Quando durante muito tempo a mulher não podia nem sair de casa para estudar, a mulher era vista até de má forma quando ela resolvia ter um ensino superior, e até a questão da eleição, né, de se candidatar, de participar da política, as mulheres há poucas décadas não podiam sequer votar, né? Que dirá se candidatar? Isso, então essa participação na vida pública é diferenciada na medida em que a mulher, ela, não, digamos assim, não é que a mulher não trabalhava, ela sempre trabalhou, as mulheres sempre trabalharam e muito, em parte nos ambientes privados. No Brasil, quando as mulheres começam a ir para o mercado de trabalho, elas vão para o mercado de trabalho, mas o mundo doméstico continua a ser delas, ou ser encarado como sendo delas, o cuidado com os filhos. E isso significa, concretamente, para as mulheres, uma extensa jornada de trabalho, que vai da jornada de trabalho fora de casa à jornada de trabalho dentro de casa. Então, quando uma criança está desarrumada, em geral não se fala, porque o pai é ruim, que não dá banho na criança, que não cuida da criança. Se diz, olha, essa mãe que é desleixada, que não cuida da criança. O menino está com piolho, é culpa da mãe, que não olha a cabeça. Se o menino prestar, puxou para o pai, se der alguma coisa errada, é culpa da mãe, né? Por aí. Então, assim, em que medida essa mentalidade sobre as mulheres, essa sociedade que sempre privilegiou esse tipo de conduta masculina e feminina, faz com que as mulheres
não tenham essa participação na vida pública. Isso é alvo de inúmeras pesquisas e estudos que tentam entender e que tentam, inclusive, modificar essa situação. Falando em modificar essa situação, a ONG separou alguns pontos que precisam, algumas condições aí que precisam ser melhoradas. A gente separou aqui algumas delas. A gente vai ver agora aqui no telão essa arte, né, que tem esses pontos específicos que foram definidos pela ONG. Um deles é tratamento igualitário, implementar leis e políticas contra discriminação. Esse é um dos problemas que as mulheres enfrentam, principalmente quando, além de mulheres, elas têm uma classe social ou uma raça que já sofre o preconceito, né? Então, quando uma mulher pobre, negra, a situação piora ainda mais, né? Isso. Existem hoje muitos estudos que tentam relacionar não apenas a questão de gênero, ou seja, homens ou mulheres, né, o sexo biológico que cada um teve ou nasceu, até porque essa questão ela é cada vez mais discutida, né, que não é o caso aqui, mas, enfim, existe toda uma questão que permearia isso, que é a questão da raça, ou a raça no sentido do que as pessoas dizem que é raça, não no sentido biológico. Ou seja, o que é ser negro no Brasil? Existem muitos estudos que mostram que existe discriminação racial. Para isso, inclusive, existem cotas raciais em instituições de ensino, como forma de tentar modificar essa situação. Existem muitos debates dizendo que duas pessoas, uma branca e uma negra, a branca só por ser branca já leva vantagem. O que é ser branco no Brasil? Ora, ser branco no Brasil, ele está ligado à ideia de uma aparência branca, ou seja, a pessoa é mais clara que a outra, né? Ela tem, em outros países ela seria chamada de negra, mas aqui não, ela é branca, né? Então, essas coisas beneficiam. Então, quando você olha, por exemplo, num shopping, você vai ver, um shopping mesmo daqui de Manaus, você vai ver que grande parte das pessoas que estão melhor posicionadas lá são brancas. Brancas para o nosso padrão do que é branco. E você olha, as pessoas de ascendência indígena, as pessoas negras, em geral, em atividades menos remuneradas ou menos valorizadas socialmente. Isso seria um elemento que mostraria um racismo que não está explícito, que está ali implícito dentro da relação. Mas como isso afetaria as mulheres? Ora, as estatísticas mostram as mulheres ganhando menos que os homens e mostram as mulheres negras ganhando menos do que as mulheres brancas e ganhando menos que os homens negros. Então, as mulheres negras são as mais pobres, as que mais dependeriam ainda dos serviços de saúde, e há dados que mostram que as mulheres negras têm uma maior mortalidade materna do que mulheres brancas. Então, eu estava vendo dados sobre isso, né, sobre os objetivos do milênio, e os objetivos do milênio falavam em 35 mortes por 1.000 habitantes, né, o que já é um número alto, né? E aí dizia, se o Brasil pegasse só as mulheres brancas, o objetivo teria sido cumprido. Mas quando você pega, separa e coloca as mulheres negras, é quase o dobro de mulheres que morrem nessa mesma condição. Então, existiria, né, esse fator racial que também deveria ser analisado, porque não é só a questão da mulher, mas a mulher negra que teria mais dificuldade de acesso à saúde. E numa situação atual, que se propõe reformas, que diminuem ao longo dos próximos anos recursos para a saúde, todos nós seremos afetados. Mas estas mulheres que já não têm os atendimentos que deveriam ter, que já não têm seus direitos garantidos, seriam muito mais afetadas do que as mulheres em geral. Além da saúde, outro problema que é apontado pela ONG é a questão de segurança, né, das mulheres, que acaba sendo uma segurança diferenciada pelos crimes que as mulheres estão mais suscetíveis do que o homem. Sim, essa questão da violência, ela, por exemplo, nesse relatório da CPMI de 2013, ela é algo que está bem evidente, na medida em que, citando só o estado do Amazonas, existe inúmeras dificuldades
de fazer com que o Estado cumpra o que a lei diz que ele deve fazer, que é dar essa proteção. Então, a mulher que sofre violência doméstica, em Manaus, tem dificuldade de conseguir, de fato, ter uma defesa contra o seu agressor. Mas se ela estiver em qualquer outro lugar do Amazonas, aonde que ela vai recorrer? Não tem serviços especializados. Então, essa mulher que está mais sujeita à violência doméstica do que os homens estão sujeitos à violência doméstica, porque o que se mostra é que são as mulheres as maiores vítimas da violência doméstica e não ao contrário. São as mulheres a maior vítima de assassinatos somente por serem mulheres e por, entre aspas, merecerem serem assassinadas. Então, quando você vê que as instituições elas não estão devidamente preparadas para atender essas mulheres, no final das contas, não estão faltando necessariamente leis, mas a aplicação efetiva dessas leis. Estrutura, né, para atender todas essas mulheres. E aí, não tem jeito. Isso significa que você precisa mais recursos para a segurança. E não qualquer segurança, não é simplesmente armamento, dos policiais, mas você ter estruturas de poder defender as pessoas que são vítimas da violência. A mesma coisa em relação às mulheres que sofrem violência sexual. Existe uma estrutura em Manaus preparada para atendimento dessas mulheres, inclusive para os casos em que é necessário e permitido por lei o aborto, mas essa estrutura não tem a mesma referência no interior do estado do Amazonas. Então, uma mulher que sofre uma agressão sexual e que engravida dessa agressão, ela basicamente está desassistida. Fica desassistida dessa rede de proteção e auxílio, né? A ONG separou outros pontos aqui que a gente vai mostrar agora que ajudariam a melhorar essa realidade. Um deles é a prestação de contas, melhor desagregação de dados, o governo para todos os níveis e orçamento transparente e monitorado. De que forma isso pode se tornar uma realidade na atual circunstância, né? Na realidade que a gente vive hoje? Olha, eu acredito que só se torna uma realidade com as pessoas parando de esperar que alguém vai resolver o seu problema e tentando acessar os mecanismos que já existem disponíveis de participação. Eu vi um estudo de um aluno nosso, lá do curso de administração da universidade, e o estudo era sobre as audiências públicas. E ele fez o estudo mostrando que temas extremamente relevantes para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso estado, não estavam sendo discutidos pela população. E ele mostrava fotografias que tinha lá 5 pessoas na audiência pública. O que isso significa? Significa que as pessoas, para mudarem esse estado de coisas, têm que começar a entender, a conhecer essas informações e participar. Uma delas é a participação feminina na vida pública, por mais difícil que seja, porque a mulher, para participar da vida pública, ela tem que, em larga medida, ter um apoio para poder, por exemplo, deixar seus filhos com alguém. E com quem? Se nós moramos numa cidade em que, por exemplo, há um déficit de vagas em creches. Nesta cidade, vai para o interior do estado, a mesma coisa. Essa é a realidade no Brasil. Então, a mulher, ela é responsável pelo cuidado dos filhos. Então, ela é representante sindical, por exemplo. Ela tem que viajar. Com quem que ela deixa seu filho? No sindicato do qual eu participo, existe uma proposta de, dentro do próprio sindicato, ter um auxílio para as diretoras que têm filhos e que durante as suas viagens mais longas precisam ter com quem deixar seu filho. Então, não é um detalhe, não é um parênteses ter um filho ou ter filhos. Isso na vida das mulheres, não de todas, mas de parte da população feminina, é uma realidade. Então, certamente, todas as medidas que contribuem para o cuidado com a criança, creches, educação, são elementos que vão fazer diferença na vida feminina. Todos os elementos que trabalham a questão da saúde da mulher vão ter um reflexo nesse quadro aí. Todas as questões que envolvem um incentivo às mulheres
a estarem em outras carreiras que não só aquelas consideradas femininas também. Lúcia, muito obrigada por sua participação, por sua visita aqui no Manhã no Ar e por trazer esses esclarecimentos a todos os nossos telespectadores. E a gente espera mesmo que essas políticas públicas possam ser desenvolvidas e que essa realidade mude. Tem muita coisa para mudar, é um longo caminho, mas pode dar certo se tiver interesse. Muito obrigada por sua visita. Obrigada. Nós recebemos a Lúcia Puga, que é socióloga e também professora da Universidade Estadual do Amazonas. E agora nós vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Micaele Cevalho e a Adeilson Albuquerque, ao vivo pela 93.1 FM. Olá, meninos, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente começa falando sobre o Ministério Público Federal, que recomendou que mais de 800 cidades, entre elas Manaus, adote controle eletrônico de presença para controlar a jornada de trabalho e o cumprimento da carga horária por parte dos profissionais de saúde. Isso é porque é uma tentativa de fato, fazer cumprir o expediente dos profissionais de saúde? Isso mesmo, Adriane. Olha, é justamente para controlar a jornada de trabalho e o cumprimento também ali das horas trabalhadas, da carga horária. A gente teve aqui informações, né, sobre essas questões de que em alguns locais da cidade os profissionais não estavam cumprindo esse horário e aí isso foi parar no Ministério Público Federal, que decidiu aí controlar isso. Para controlar, ele determinou que as cidades adotem, no caso, num prazo muito curto, esse ponto eletrônico, né? Para inibir descasos como o que foi registrado mesmo, como eu disse há um pouco tempo atrás, na UBS Nova Esperança, que fica na colônia Antônio Aleixo. Foi de lá, né, Deilson, que a crítica recebeu essa denúncia. Exatamente. O enfermeiro entrou em contato com a Rede Federal de Comunicação, Adriane, e denunciando, né? Ele disse que lá na Unidade Básica de Saúde, da Nova Esperança, que fica lá realmente no último bairro, vamos considerar assim, da capital amazonense, que é a colônia Antônio Aleixo, onde a fiscalização realmente é difícil de chegar. Ele entrou em contato com a Rede Federal de Comunicação e denunciou que pelo menos a maioria dos profissionais de saúde que deveriam fazer o atendimento à população daquele local ali não iriam trabalhar. E aqueles poucos que iam, ao invés de ficar até as 5 da tarde, eles ficavam até as 3 horas, depois iam embora. Inclusive, uma denúncia muito mais séria, que a própria diretora da Unidade Básica de Saúde também fazia essa prática ilícita, irregular. Infelizmente, isso acontecia. Inclusive, eram 10 profissionais para atuar na Unidade Básica de Saúde lá no atendimento àquela população que sofre muito na zona leste de Manaus. E, infelizmente, dos 10, somente este enfermeiro que denunciou a Rede Federal de Comunicação fazia o atendimento, inclusive, de profissionais de outras especialidades. Ele fazia o atendimento de outras pessoas, ao invés de ficar na dele fazendo um trabalho que lhe competia mesmo. Infelizmente, isso acontecia e continua acontecendo, inclusive, na Unidade Básica de Saúde Nova Esperança, lá na colônia Antônio Aleixo. E por isso, Adriane, foi enviado um vídeo para a crítica na época, né? E esse vídeo foi enviado aí para as autoridades. No vídeo, esse funcionário, ele filma direitinho ali no celular, mostrando, olha só como é que está a situação agora. Não tem funcionário para atender em plena 3 horas da tarde. Ele mostrava o horário. Essa denúncia foi levada adiante e por isso foi tomada essa decisão. Ou seja, mais de 800 cidades vão ter aí que implantar o relógio de ponto eletrônico, né? Para que seja registrada mesmo a presença desses profissionais de uma forma geral da área de saúde nas UBSs. Inclusive, as prefeituras, inclusive na capital do Amazonas, têm 90 dias para dar essa resposta e esse retorno ao Ministério Público, a solicitação feita da questão do ponto eletrônico. É uma ferramenta que tenta conseguir o controle, né, dessa frequência desses profissionais. A gente sabe que em alguns lugares onde já existe esse mecanismo, tem gente que até manda preparar aquelas digitais de silicone para fraudar esse sistema. Imagina quando você não tem nenhum tipo de controle, né? Não há uma determinação, não há um livro de pontos, não há nada que indique se o profissional foi ou não trabalhar. Isso é uma irresponsabilidade, porque a saúde é um serviço básico, né? Ninguém vai no posto de saúde, ninguém vai num pronto-socorro passear. As pessoas vão ali porque estão precisando de atendimento e de repente chega por lá, não tem profissional e o pior, esse profissional se comprometeu e recebeu para estar por lá e acaba colocando a vida de várias pessoas em risco, né? Inclusive, essa denúncia, por exemplo, a gente recebeu algumas denúncias de
de pessoas, até cidadãos, que acontece também um fato parecido no próprio 28 de agosto, aqui na Avenida Maripiranga Monteiro, de que alguns profissionais chegam lá, só que é um pouco diferente. Eles chegam no horário certo, tipo 7 horas da manhã, eles batem o ponto dele, depois saem e só voltam no final do expediente, tipo também para dar o ponto como saída. Então, são informações que a gente recebeu também, decorrente dessa denúncia do enfermeiro lá da Zona Leste da capital do Amazonas, que inclusive a nossa equipe está acompanhando para realmente acompanhar e divulgar os fatos da forma mais precisa. Tem que ter aí esse rigor, não adianta ter só o ponto eletrônico se não tiver o compromisso dos profissionais e fiscalização, né? Porque bater o ponto e voltar depois, recebendo salário, deixando as pessoas correndo risco de vida, aí é uma situação muito complicada. Além do ponto, é preciso tomar até medidas jurídicas contra essas pessoas, né? Que deixam o trabalho, elas podem inclusive perder o seu registro profissional, que seria o ideal para alguém que faz algo desse tipo. Agora, mudando de assunto, a gente fala sobre o Ministério Público do Estado, que quer a saída de presos especiais ali do CPE. O que alega o Ministério Público? Que presos são esses que precisam sair dessa unidade, que é da polícia e acaba abrigando aí criminosos? Olha, Adriane, ontem a promotora da Promotoria Especializada de Controle Externo da Atividade Policial, ela esteve fazendo ali uma visita, né, no Comando de Policiamento Especializado, a fim de inspecionar e verificar como é que estava a situação. E ela chegou à seguinte conclusão, de que lá não é local mesmo para que presos sejam mantidos. A gente sabe que lá sofreram adaptações, né, que tem mais de um preso em celas, que foram adaptadas, na verdade, para receber esses presos especiais, que são presos de justiça, né? Olha, o que ela disse é que a estrutura não propicia condições de trabalho nem ao que se propõe e que eles vivem em situação de penúria. Fere a dignidade da PM toda essa situação. Os presos que a gente tem lá hoje é importante destacar quais são, né, Adeilson? Nós temos, por exemplo, o ex-prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, o Mariolino Siqueira. Ele está, inclusive, na mesma cela que o Adail Pinheiro e também o Mohamed, né, aquele que foi médico preso agora na Operação Maus Caminhos. Além dele, nós temos o Felipe Ribeiro Batista, o chamado Anjinho, que é membro, segundo a polícia, do PCC. Inclusive, ele é até considerado um preso de alta periculosidade, foi por isso que ele foi retirado, inclusive, das unidades máximas de prisão aqui do Estado e foi colocado também lá no CPE, devido à questão da vida dele mesmo ser, assim, está até correndo um sério risco de morte, ele devido a tudo que ele já cometeu. Então, são esses 4 presos de justiça que estão lá no CPE. Inclusive, a promotora, ela cita o artigo 295, Adriane, do Código de Processo Penal, que prevê a detenção de presos à disposição da Justiça, como os presos, como ministros, governadores e outros, além de oficiais das Forças Armadas. Não se trata de presos como o prefeito ou algo parecido, que é o caso que acontece com esses presos de justiça que continuam no CPE lá. Então foi recomendada aí a transferência desses presos, Adriane, e a gente aguarda aí o que deve acontecer aí nos próximos dias. Ela disse que, inclusive, né, policial não é carcereiro, foi o termo que ela utilizou, até uma forma de desvio de função. Os policiais, ao invés de estarem fazendo outros trabalhos, estão lá, por exemplo, fazendo a proteção desses cidadãos, desses indivíduos presos de justiça, foi o termo que ela utilizou, que policial não é carcereiro para ficar tomando conta deles. O policial não é carcereiro, o CPE não é uma delegacia ou uma penitenciária. Essas pessoas que estão presas ali não são mais prefeitos, são ex-prefeitos, foram cassados, perderam até os seus direitos políticos e não deveriam estar aí. Se cometeram crimes, por exemplo, Adail Pinheiro, ele não foi condenado por corrupção, não. Ele foi condenado por participar e chefiar uma organização de aliciamento de menores. É um crime muito grave, deveria estar numa prisão como qualquer outra pessoa que comete esse mesmo tipo de crime e passar pelas mesmas situações. Aí essas pessoas que cometeram esses crimes têm um conforto maior, deixam a polícia numa situação vexatória, né? Porque acabam tendo que dividir esse mesmo espaço com eles, enquanto outras pessoas que foram presas e cometeram crimes estão nos presídios superlotados. Tem até o preso aí, o Anjinho, do PCC, que acaba ficando num conforto bem maior e para garantir a sua segurança. E a polícia que acaba pagando esse pato tem que ficar tomando conta deles, é um absurdo, mas isso é só uma recomendação, né? Eles ainda não vão sair do local.
Ainda não tem previsão deles saírem do local. E é interessante o que você falou, como realmente não é adaptado aquele prédio para receber presos, que durante essa visita foi dito até mesmo que foram colocadas grades em algumas salas para receber os presos com dinheiro dos próprios policiais ali do comando da polícia, o que não deveria acontecer, para poder garantir tanto que esses presos não fugissem, quanto a segurança dos próprios policiais, né, para que eles pudessem ter controle daqueles presos. É uma responsabilidade que não era para estar ali, como já dissemos aqui, com a polícia militar, porque eles não são ali carcereiros, né, mas infelizmente uma situação que vinha se arrastando e que parece que agora vai chegar ao final, né, vai ter um ponto final. É o que a gente espera, né? E a gente continua falando do sistema prisional, mas agora é dos presídios, que estão aí com uma ameaça de rebelião, pedindo, a parte da facção criminosa FDM, pedindo o retorno de Zé Roberto. Zé Roberto, que é um narcotraficante, está em um presídio federal. Eles querem que ele venha para o Amazonas e estão pressionando e ameaçando rebeliões nos presídios da cidade. Como é essa situação? Como que a Secretaria de Administração Penitenciária está lidando com isso? Olha, só para a gente entender, são os integrantes da facção criminosa Família do Norte, que é filiada ali ao Comando Vermelho, essa facção, né, que age aí a nível nacional, no Brasil inteiro, em várias cidades. Eles estão realmente desafiando as autoridades de segurança pública. Eles ameaçam espalhar o terror dentro e fora dos presídios, caso esses líderes aí do comando não sejam transferidos. E isso se tornou uma preocupação muito grande mesmo. É um alerta geral que eles estão lançando, né? Olha, a intenção dos presos é de espalhar esse terror todo. Foi denunciado pela Secretaria Estadual Adjunta de Inteligência, a SEAI, que recebeu informação dos próprios presos do Compás, para você imaginar o que está acontecendo, Adriane. Inclusive, Adriane, eles querem até aproveitar, a gente está vendo inclusive imagens aí, né, de onde alguns presos estão detidos ali na BR-174, os próprios presos, né, os membros da facção da Família do Norte, eles querem aproveitar tudo aquilo que está acontecendo aqui no lado, né, em Boa Vista, Roraima. Mais de 30 presos morreram naquela rebelião que teve aí nos últimos dias, no final de semana. Ainda ontem, pela manhã, 8 presos foram, por exemplo, acabaram morrendo asfixiados. Então, devido àquele tumulto que foi realizado, um tumulto generalizado aqui no presídio de Boa Vista, Roraima, eles querem aproveitar também, essa situação para dar uma sequência que não seria esses os motivos. Realmente o motivo mais preciso, afinco por parte deles, seria o quê? Eles fazerem uma rebelião para que o Zé Roberto voltasse mesmo para cá, para a capital do Amazonas. E o titular da SEAP, o Pedro Florencio, já disse que não está preocupado, se disse que já houve uma reunião entre as forças aqui do Estado para que reforce o policiamento nas unidades prisionais da nossa cidade, aqui do nosso Estado. Olha, inclusive, o Pedro falou o seguinte, o Pedro Florencio, que unidade prisional do Purequecara, o CDPM, o Compage, são pontos de tensão. Justamente voltada para essas unidades que estão os olhos da Secretaria de Segurança Pública hoje. Tudo está sendo monitorado, de acordo com ele, 24 horas por dia, para que não haja nenhum problema que possa resultar aí em morte de presos ou para que seja contido qualquer início de rebelião que aconteça nesses locais. Inclusive, foi aí aconselhado que as visitas sejam suspensas dos sistemas prisionais nos próximos dias. Inclusive, segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública, os próprios presos, né, já fecharam um acordo entre eles para que haja uma rebelião com mortes, inclusive se acontecer morte mesmo, que sejam especialmente morte de estupradores e membros do PCC. Esse é o acordo que eles fizeram entre eles, os membros integrantes da Família do Norte dentro dos presídios. Infelizmente, né, Adriane, quando isso acontece, a gente sabe que isso não acontece só lá dentro do presídio. Não que esses presos, o valor dessas vidas, né, essas vidas não tenham valor, mas essas ações são interligadas e acontecem aqui fora, com queima de ônibus, né, com mortes também e o registro de casos de violência que atinge também aquele trabalhador que está ali sustentando a família, pessoas, né, que não têm ligação nenhuma e que mal entendem o que está acontecendo nesse sistema prisional do país. Situação extremamente delicada, né? A gente espera que a Secretaria de Administração Penitenciária, Inteligência e Segurança Pública consigam inibir, né? Para que isso não aconteça, para que esse pânico não se espalhe na cidade. Agora, a gente vai
mas vai pela primeira vez hoje, né, conversar com o Walter Cardoso. E eu convido vocês aí da Rádio Acrítica a pegar essa carona com a gente, porque o RCCOP já está sobrevoando a cidade e é para lá que a gente vai. Vamos juntos? Vamos. Vamos lá, é para lá que a gente vai agora com o Walter Cardoso, que está sobrevoando a cidade no RCCOP, e a gente acompanha as primeiras informações dele. Olá, Walter, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adeilson, Micaele, todo mundo que nos acompanha, e tanto pela rádio quanto pela TV. Um dia muito bonito aqui de cima, apesar, Adriane e Adeilson, aí, de notar uma presença de fumaça na cidade, um tempo meio cinza aqui na cidade de Manaus hoje, hein? Estou vendo ali a Ponte Rio Negro, né? A linda ponte, a nossa cidade de Manaus bem bonita. E agora, Walter, já que você falou do tempo nublado aí, a temperatura nesse momento é de quanto? No momento, a temperatura é de 28 graus, Adriane, com uma sensação térmica de 32. A incidência dos raios ultravioletas é considerada alta. A possibilidade de chuva é um pouquinho maior do que nos dias anteriores e hoje chega a 20%. O pôr do sol de hoje está previsto aí para as 5h50 da tarde. A temperatura máxima do dia pode chegar a 34 graus, ou seja, pode fazer bastante calor aí no dia, Adriane. Agora vamos lá para baixo mostrar como está o trânsito nessa manhã de terça-feira e também aqui pela TV e pela Rádio Acrítica, né, para que os ouvintes saibam qual a melhor alternativa de trânsito nessa manhã. Estamos exatamente aqui na zona oeste da cidade, Adriane, acompanhando aqui o decorrer da Avenida Brasil. Aqui é o principal acesso de quem sai da Compensa, da região aqui do São Raimundo, São Jorge, Vila da Prata, e a gente mostra que, por enquanto, o trânsito flui com bastante tranquilidade. A gente mostra que as intermediações do mini shopping na Compensa em direção ao centro da cidade. Por enquanto, nenhuma ocorrência registrada, nenhum tipo de problema mostrado aqui nessa área, então tudo seguindo com tranquilidade. É uma boa opção para quem quer sair dessa zona oeste da cidade em direção às outras zonas. Vamos seguir então esse percurso, saindo aí da zona oeste da cidade, mostrar o trânsito em outras áreas. A gente viu uma pequena lentidão aqui causada pelo semáforo e vai seguindo aí no sentido das principais avenidas que ligam ao centro da cidade, lá no sentido do Boulevard também. Exatamente, a gente nota que as retenções elas ficam por conta dos tempos semafóricos mesmo, principalmente nos cruzamentos. Ali na região da prefeitura, da sede da prefeitura a gente viu, mas toda vez que abre o sinal a gente nota que o trânsito logo esvazia, ou seja, é uma coisa mais de momento mesmo, assim, não é nada que vá atrasar, nada que vá justificar um atraso no trabalho hoje, Adriane. Ok, Walter, daqui a pouco a gente volta então com mais informações sobre o trânsito na cidade, no RCCOP. Por enquanto, a Zona Oeste, tudo muito tranquilo. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco com as notícias do trânsito direto do RCCOP. Depois tem também informações sobre o futebol amazonense e você continua acompanhando todas as informações ao vivo aqui na TV Acrítica no Manhã no Ar.